todos. Mais uma vez, a gente quer agradecer em nome do Ministério da Saúde, da Organização Hispano-Americana da Saúde, da Sociedade Brasileira de DST, a participação de todos vocês nesse web seminar de IST. A discussão de hoje, a gente vai ter doença inflamatória pélvica. Acho que vai ser uma discussão super importante, muito movimentada. A gente já recebeu várias perguntas que vão ser discutidas no final. E, além de tudo, hoje a gente ainda vai ter um sorteio de um livro do Paulo Giraldo. Aí a gente vai iniciar nossas apresentações. Eu queria apresentar a doutora Neide Tosato Boldrini, que é médica ginecologista. Ela também é doutora em doenças infecciosas pela Universidade Federal do Espírito Santo e é chefe do Serviço de Saúde da Mulher, isso do Hospital Universitário da UFES. Aí, Neide, agora eu passo a bola para você e você apresenta os nossos dois debatedores. Muito obrigada a vocês pela participação com a gente. Obrigada, Angélica, sempre muito gentil. É uma grande honra estar participando desse Meet com pessoas tão importantes na história da infecção sexualmente transmissível, pessoas que me inspiraram realmente no estudo e na pesquisa. Quero agradecer também à Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, a OPAS e o Ministério da Saúde por nos estar proporcionando isso. O assunto de hoje, como você falou, é um assunto de suma importância, as doenças inflamatórias pélvicas, e vamos começar com a professora Yara Linhares, que é médica livre docente em ginecologia e obstetrícia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com pós-doutorado pela Cornell University, Divisão de Imunologia e Doenças Infecciosas em Ginecologia e Obstetrícia, e atualmente é professora da disciplina de Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, orientadora plena do programa de pós-graduação em Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, pesquisadora associada do Weill Medical College of Cornell University, e vice-presidente da Sociedade Brasileira de DST Regional São Paulo. Ela também é membro da Comissão Nacional de Doenças Infecto-Contagiosas da FEBRASGO e membro da Cell Stress Society Scopes da Elsevier. Então, nós vamos ter a grande honra da apresentação da professora Yara, que tem 20 minutos. Muito obrigada, Neide. Boa tarde a todos. Queria agradecer particularmente a doutora Angélica Miranda pela iniciativa, pelo convite. É um prazer estar com vocês hoje. E vamos aqui, então, doença inflamatória pélvica. É um tema bastante importante. Um dos pesquisadores, professor Siemens, já disse que a doença inflamatória pélvica, embora seja uma doença tão importante, ela é frequentemente relegada pelos ginecologistas. Ela é mal diagnosticada ou não diagnosticada, mal tratada, e as pacientes têm as sequelas. Então, na apresentação de hoje, o professor Paulo e eu tentaremos abordando alguns aspectos mais importantes dessa doença. E muito obrigada, Neide, pela apresentação. Qual é a definição de doença inflamatória pélvica? É uma síndrome clínica decorrente da ascensão de micro-organismos do trato genital inferior para o superior, envolvendo endométrio, duras e peritônio pélvico, ovários, e podendo comprometer as estruturas adjacentes. Então, aqui uma figura muito simples, mostrando a doença inflamatória pélvica, a ascensão dos micro-organismos, e já na Grécia Antiga, havia descrição de pacientes com dor pélvica. Por volta do ano de 1600, achados de autópsias mostravam pus na pelve de mulheres que passavam pela autópsia. E uma data muito importante, a década de 1960, onde os professores da Suécia, professor Westrom e Mardi, fizeram estudos muito importantes sobre a doença inflamatória pélvica. Eles são um marco no estudo dessas doenças. E a definição já era espectro de inflamações, de alterações inflamatórias do trato genital superior feminino, que incluem qualquer combinação de endometrite, salpingite, abscesso tubovariano e pelviperitonite. E é muito gostoso conversar com o professor Mardi, ele ainda mantém contato aqui
conosco no Brasil, e ele conta como foi a descoberta. Ele conta um momento muito importante, quando fazendo uma laparoscopia com o professor Westrom, um deles teve a ideia, vamos dar uma olhada na parte de cima do abdômen, levantaram um pouquinho o laparoscópio e viram o comprometimento da cápsula do fígado. A gente já vai descrever. Então, aqui explicando de uma maneira um pouco mais simples, como ocorre a ascensão dos micro-organismos do trato genital inferior, ou seja, vagina e colo do útero, vão para o superior endométrio, para as tubas e atingem, então, o peritônio e os ovários. Essa é a via de disseminação canalicular. Porém, o processo inflamatório acentuado leva também a uma via de disseminação contígua, onde as bactérias, inclusive bactérias secundárias que se associam à doença inflamatória, inflamam toda essa região, paramétrio e regiões adjacentes. A doença inflamatória pélvica é importante? Sim, claro que é, pelo malefício que ela causa às mulheres. E qual é a prevalência? Bom, no Brasil é desconhecida. E por que é desconhecida? Primeiro, porque não é doença de notificação consultória. Segundo, porque muitas pacientes têm a forma leve e ela realmente passa despercebida. Então, não temos dados sobre o Brasil. Um estudo americano, o National Health and Nutrition Examination Survey, eles fizeram o seguinte, eles entrevistaram 1.171 mulheres de 18 aos 44 anos sexualmente ativas. E essas mulheres eram perguntadas se elas tinham tido dor pélvica, se elas tinham tido pus nas trompas, alguma inflamação importante. E o grau de resposta foi que 4,4% dessas mulheres responderam afirmativamente. Então, a partir dessas afirmativas, fez-se uma estimativa que 2,5 milhões de mulheres nos Estados Unidos têm a doença inflamatória pélvica, com intervalo de confiança de 1,8 a 3,2 milhões. Outra estimativa, que mais ou menos ocorre nos Estados Unidos, 800 mil casos por ano. E o CDC nos diz que esse número é pequeno, o CDC estima em mais de 1 milhão, porque muitos casos não são diagnosticados, como nós já mencionamos. Outra estimativa, que ocorre em mais ou menos 1,2 milhões de consultas por ano, por DIP, nos países desenvolvidos a cada ano. Então, os números são muito altos. Se nós pensarmos nas consequências, nas sequelas, no malefício que essa doença causa, esses dados são muito importantes. Quais são os custos econômicos? Logicamente, os custos humanos são mais importantes, mas vamos começar pelos econômicos. Os custos são subestimados, porque se a incidência é desconhecida, dificilmente os custos podem ser estimados de uma maneira exata. E nós já mencionamos, muitas pacientes são atendidas em ambulatórios e muitas vezes o diagnóstico não é feito. Nos Estados Unidos, estima-se 10 bilhões de dólares por custos diretos e indiretos. O que são custos indiretos? As novas consultas que vão ser feitas pelas sequelas, os novos tratamentos, o tratamento da infertilidade. Todo mundo sabe quanto custa um tratamento de reprodução assistida. E a falta de vagas e toda aquela questão social que a gente já tem. Nos países industrializados, há uma baixa mortalidade, mas 94% da morbidade decorrente das infecções sexualmente transmissíveis em mulheres vem da doença inflamatória pélvica. E ainda um outro estudo de custo de aproximadamente 1.950 dólares americanos por paciente, sem incluir as futuras avaliações e o tratamento das complicações. Imaginem os senhores, para o Brasil, então, como esses custos ficam pesados, inclusive numa época agora, pior ainda, de pandemia, onde toda a economia está sendo reinventada. E aqui os custos humanos, né? A dor, problema sexual, sequela, desconforto, febre, hospitalização, absenteísmo ao trabalho, enfim, tudo que interfere com a vida da mulher são considerados, então, os custos humanos. E as sequelas? Quais são as principais sequelas? Dor pélvica crônica, gravidez ectópica e infertilidade. Após um episódio de doença inflamatória pélvica, o risco de gravidez ectópica aumenta em 7 vezes. Aproximadamente 12% das mulheres desenvolvem infertilidade após um único episódio,
25% após 2 e 50% após 3 ou mais episódios de DIP. E a DIP recidiva, vejam os senhores, após 7 anos do primeiro episódio, 21,3% das mulheres têm recorrência. 19% desenvolvem infertilidade e 42,7%, quase metade das mulheres, vão ter dor pélvica crônica, que incomoda no dia a dia, reduz atividades, logicamente causa dispareunia. Muitas vezes permanecem pequenos abscessos e grandes aderências pélvicas. Eu acho que todos os senhores que trabalham com cirurgia ginecológica já tiveram casos. É uma endometriose, é um cisto de ovário. Quando abre, é uma coleção purulenta. Então, isso é muito grave mesmo. Aqui, então, mostrando uma figura muito simples, novamente a ascensão dos micro-organismos. Aqui o processo de comprometimento tubário. Como é que isso ocorre? Começa o processo inflamatório, aumenta a vascularização, são liberadas muitas interleucinas inflamatórias, a trompa incha, fica cheia de pus, as fíbrias se fecham e forma-se, então, abscesso tubário. Isso gruda no ovário. E guardem os senhores o processo inflamatório constante, porque eu já vou mostrar um caso aos senhores como esse processo é importante. Aqui é a imagem de um abscesso tubário bem antigo, do meu tempo de residência ainda. Era uma menina de 15 anos, ela teve uma doença inflamatória importante, naquele tempo fazia-se menos ultrassom, e ela perdeu a chance de ser mãe, porque, infelizmente, esse abscesso foi bilateral e foi feita exérese. Imaginem os senhores, a estrutura da tuba funicular se tornando uma bola cheia de pus. Aqui um estudo muito importante da professora Dorothy Patton, da Universidade de Washington. A imagem de uma tuba normal. Então, se os senhores vejam os cílios da tuba, da parte interna da tuba. O que esses cílios fazem? Eles se movimentam delicadamente e eles já ajudam no transporte do ovo, quando o óvulo já foi fecundado na tuba, no terço distal da tuba. E esse transporte vai se dando até que ocorre a anidação no útero. Esse movimento ciliar ajuda. E aqui a professora fotografou uma tuba depois da infecção tratada. Se aqui era um caminho suave, aqui é o caminho das pedras, porque aquela estrutura ciliar não se reconstitui. O processo inflamatório deixa cicatrizes e é muito mais difícil o caminho do ovo, o caminho se torna mais lento. Só que o ovo vai crescendo, então ele para dentro da tuba, e aqui a gente tem a famosa prenese ectópica, onde um ser vivo tem que ser desprezado, jogado no lixo, ou melhor, enviado para o estudo anatomopatológico, porque se ele continuar crescendo, a mãe morre de uma hemorragia intensa. Então, este é um caso, à direita, eu estou tendo aqui um pouquinho de trabalho com o computador, que não é o meu, não foi possível com o meu, mas tudo bem. Aqui é uma paciente do meu consultório de 28 anos, ela veio jovem, ela já procurava engravidar, então ela parou de evitar a gravidez há 2 anos, e de repente ela engravidou. Foi feita a esterossalpingografia, as tubas eram permeáveis, e ela engravidou e todo mundo ficou feliz depois de 2 anos. Só que ela teve uma prenese ectópica. Então, fala muito bem daqueles casos assintomáticos e não deixam a esterilidade completa, a tuba não obstrui, mas o mecanismo de propulsão da tuba com relação ao ovo fica interrompido. Então, o ovo para e ocorre a prenese ectópica. Esse é o caso da minha paciente. Aqui é um trabalho muito importante do professor Steven Witke, da Universidade de Cornell, e fala muito bem o que acontece. Eu acho que o professor Paulo vai abordar um pouquinho a infecção por clamídia, mas vejam, rapidamente. Então, nós temos aqui as clamídias entrando na célula. Então, surge o interferon gama, que ajuda a clamídia a entrar na célula. Só que ele bloqueia a replicação da clamídia dentro da célula. Vejam aqui na parte de cima, em vez dela se replicar dentro da célula, ela fica na forma quiescente, porque o interferon impede essa replicação. Só que quando todas as clamídias entraram na célula, o que acontece? O interferon cai. Então, esse ciclo da clamídia se recompõe, puxa, que pena que eu não contar. O ciclo da clamídia se recompõe e ela volta a se reproduzir e o ciclo permanece. Então, alguns autores dizem que em algumas situações a infecção da clamídia pode ser para sempre. Assisti uma professora americana dizendo, vejam, resultado do amor sem proteção.
Um diamante é para sempre. A infecção por clamídia pode ser para sempre também, por causa do sistema imune. Uma outra informação também importante, não há ainda grandes dados da literatura, mas a gente sabe que o câncer é uma inflamação crônica que não cicatriza. E há vários estudos mostrando a correlação do carcinoma do colo do útero, logicamente associado ao HPV, mas com uma progressão, uma incidência maior de evolução para a malignidade quando há sorologia positiva para clamídia. Existem vários estudos, eu não teria tempo. Que tem a ver com a nossa doença inflamatória pélvica. Veja, alguns autores, como Nese e colaboradores, por exemplo, já estudaram a infecção persistente crônica como um fator de risco de câncer de ovário. Esse câncer de ovário era 90% maior em mulheres com altos níveis de corpúsculos elementares de clamídia, aquele processo constante inflamatório persistente. Outros autores, carcinoma de ovário relacionado à inflamação do ovário, clamídia e eventualmente micoplasmas. Lembrem aquela figura que eu mostrei, da trompa grande, inflamada, cheia de pus, grudada no ovário, cheia de interleucina 8, que é uma interleucina inflamatória muito importante, e machucando o ovário. Isso, com certeza, pode facilitar um processo de carcinogênese. E, finalmente, o câncer tubário, que foi um achado incidental de mulheres que tiveram as trompas removidas, porque elas tinham câncer de mama, com mutação do BRCA, então elas foram submetidas a oforectomia e salpingectomia. E verificaram que algumas trompas tinham o câncer tubário, e que essas mulheres tinham um processo inflamatório muito mais intenso do que as outras. Então, aventa-se a possibilidade que essa inflamação constante pode facilitar o câncer de ovário e o câncer de tuba. Fatores de risco são sempre os mesmos que a gente já conhece. Na idade jovem, início sexual precoce, múltiplos parceiros, novos parceiros, sexo sem proteção, história pregressa ou atual de ISTs, tabagismo, cigarro diminui todos os mecanismos de defesa do trato genital. Baixo nível socioeconômico, uso de drogas ilícitas, isso é tudo conhecido. E algumas coisas gerais, uso de ducha, já foi comprovado que há um aumento no risco, ducha intravaginal. Contraceptivos orais, discute-se se o risco estaria reduzido por alterações no muco cervical ou se as manifestações seriam menos intensas. Então, sempre recomendar a dupla proteção. Dispositivo intrauterino. A tendência da literatura é dizer que não há aumento de risco, a não ser que o DIU seja colocado numa paciente com uma cervicite. Existem alguns questionamentos sobre isso. Importante o acompanhamento da paciente. Vaginites e vaginosas recorrentes, os distúrbios da flora vaginal, a disbiose vaginal, a falta dos lactobacilos, certamente predispõem à doença inflamatória pélvica. E agora, questiona-se, através dos estudos do microbioma, se, por exemplo, a flora da vaginose, ela só predispõe ou ela participa ativamente da doença inflamatória pélvica. Cervicites. Um caso de doença inflamatória pélvica para cada 8 a 10 casos de cervicite infecciosa. E o sangramento menstrual alterado. Então, durante a menstruação, há uma facilidade de subida dos micro-organismos, porque o colo fica mais aberto, o muco fica menos permeável, a imunidade cai, a contratilidade uterina na menstruação, ela pode como que facilitar, aspirar os germes, e ainda o sangue menstrual, que tem grande quantidade de ferro, já foi demonstrado que o ferro facilita o desenvolvimento de micro-organismos. Eu teria muitas histórias para contar, mas, infelizmente, não temos tempo. A etiologia. Classicamente, nós temos os micro-organismos sexualmente transmissíveis, então, clamídia, genitália, neisseria, alguns vírus e protozoários, o herpes facilitaria, tricomonas com seus movimentos carreando os micro-organismos do trato genital, e tricomonas não está sumindo, ela não está sendo diagnosticada. Para quem faz microscopia no consultório, acha. Outros micro-organismos, micoplasmas, que eventualmente podem ser considerados endógenos, mas não tanto o genitário, o hominus, o urealítico, a literatura é muito controversa com relação a micoplasmas.
outras bactérias anaeróbias, bacteroides, Streptococcus, Prevotelas, e outras bactérias facultativas, Escherichia, Gardnerella e outras que estariam lá inocentemente, mas podem predispor. Aqui há um estudo um pouco mais recente falando do microbioma vaginal. Acho que todos lembram que microbioma é o conjunto de bactérias que fazem parte de um ecossistema, por exemplo, do nosso corpo. E muitas bactérias não aparecem nos meios de cultura. Elas só são identificadas por métodos especiais, métodos genéticos, com tiro de sequência, muito mais complicados e, consequentemente, mais caros. E esse estudo do microbioma já tem demonstrado que na doença inflamatória pélvica são encontradas várias bactérias que normalmente não são cultivadas, não são isoladas. Mycobacterium, polimorfona, vários nomes aqui estranhíssimos que eles existem na doença inflamatória pélvica. E várias dessas bactérias, elas fazem parte de alguns quadros de vaginose bacteriana, mostrando que provavelmente há essa relação. Nessa área, muitos estudos precisam ser feitos. E quais são os questionamentos, então? Né? Porque é importante a gente ler a literatura, mas sempre é uma pergunta, uma dúvida, porque daí a gente busca o conhecimento. Vejam, aqui o estado de equilíbrio, né? Então, hospedeiro, agente infeccioso, tudo em paz. Normalmente, o hospedeiro predomina sobre o agente infeccioso e não há infecção. Se o agente infeccioso superpõe as defesas do hospedeiro, nós temos o quadro infeccioso. Quem determina isso em cada pessoa? Né? Então, como mencionamos, nas disbioses vaginais, nas alterações daquela flora vaginal saudável, com lactobacilos, com microbioma saudável, no estado de eubiose, desculpem, é o estado saudável. Na disbiose, nessa alteração, há um maior risco para a doença inflamatória pélvica? Provavelmente sim. Outra pergunta que se faz: existe uma flora fisiológica no trato genital superior? Na flora vaginal não são os lactobacilos? Será que endométrio, tubas, ovários, existe uma flora saudável? Parece que isso já foi pesquisado no endométrio, ainda não em tubas e ovários, em situações saudáveis, não digo na inflamação. Esses fatores que predispõem à disbiose, ao desequilíbrio vaginal, será que são os mesmos que predispõem à DIP? Por exemplo, o professor Paulo tem um trabalho muito bonito sobre a vaginose bacteriana recorrente. Nem sei se ele lembra, porque já faz um bom tempo. Mas ele estudou um fator de proteção, que é o Toll-like receptor 4, que é o mecanismo de defesa da vagina, que se liga aos anaeróbios e não deixa que eles ajam. Nós sabemos que na vaginose há predomínio de anaeróbios. Mulheres que têm esse fator Toll-like receptor 4 alterado por um polimorfismo genético, elas têm mais vaginose recorrente. Isso foi demonstrado pelo trabalho do Paulo Giraldo. Será que mulheres que têm alterações genéticas, que têm outros polimorfismos em fatores de defesa, ou mesmo nesse fator de defesa, têm maior tendência à doença inflamatória pélvica? Uma boa pergunta, provavelmente. E tudo isso é muito importante, nós sabemos os fatores do hospedeiro, porque as mulheres são diferentes, todos os seres humanos são diferentes. Então, se eu sou mais suscetível, se a minha imunidade em determinados fatores não é tão boa, talvez eu mereça um tratamento mais prolongado se eu tiver doença inflamatória pélvica, do que, por exemplo, a doutora Angélica, se tiver, e os mecanismos de defesa dela forem saudáveis. Então, isso nos leva ao questionamento no futuro, que as doses para o tratamento também têm que ser individualizadas, mas isso são pesquisas, né? Qual é o quadro clínico, então, voltando para a vida real? Lembrar que 60% das manifestações são subclínicas. Nós temos as chamadas salpingites silenciosas. As mulheres não sabem que tem salpingite, aquilo vai progredindo e elas têm as sequelas. E as manifestações clínicas, se aqui são 60%, aqui só 40%. E desse 40%, 36% é moderado ou leve e 4% grave. Aqueles casos que falam, nossa, é um caso de livro. Só 4% desses casos. Quais são os critérios diagnósticos? Então, nós temos os critérios maiores. Dor no hipogástrio,
dor à palpação dos anexos, dor à mobilização do colo do útero, são critérios maiores. No toque, eu coloco os 2 dedos na vagina, eu mobilizo o colo para os lados e para cima. É fácil perceber quando a paciente refere dor. Critérios menores, então, temperatura axilar ou retal, conteúdo vaginal ou secreção endocervical anormal, aquele pus que sai do colo do útero, uma massa pélvica no meu exame bimanual, mais de 5 leucócitos por campo em material da endocérvice, para quem consegue fazer o exame, leucocitose, aumento da proteína C reativa ou do VHS, comprovação de laboratorial de infecção por gonococo, clamídia ou micoplasma. Na verdade, esses critérios podem ou não estar presentes. E existem outros critérios, são chamados critérios elaborados, que é a evidência histopatológica de endometrite no anatomopatológico, presença de um abscesso tubovariano ou no fundo de saco, se eu vejo no exame de imagem, ou a laparoscopia, eu abro e vejo. Deixa eu ver, eu tinha aqui uma animação. Aqui. Mas para que se faça o diagnóstico, então, são necessários 3 critérios maiores, mais um critério menor, ou um critério elaborado, onde eu vejo a imagem do abscesso, ou então, na laparoscopia, eu tenho visão direta da pelvis e do abdômen. Quais são, então, os sinais e sintomas? O principal, o mais frequente, é dor abdominal ou dor pélvica. E essa dor, ela pode começar insidiosamente ou pode começar de maneira abrupta. Na nossa modesta experiência, nós temos visto os casos que a dor começa um desconforto, uma dor na relação, e aquilo vai progredindo. Vi raros casos de início abrupto, mas pode acontecer. Febre, calafrios, dependendo dos sintomas gerais, corrimento vaginal, o paciente refere, ou cervical, se vê no exame, sintomas de vaginite e vaginose levantam suspeita. Sangramento vaginal, com a possibilidade de alterações do ciclo, aquele ciclo menstrual prolongado, que não para, que sangra muito, ou então aquele sangramento que parece que é o da pílula. Entre as menstruações fica aquele pinga-pinga sanguíneo. Na verdade, é o processo inflamatório do endométrio que faz a menstruação mais prolongada e, às vezes, pedaços do endométrio necrosam e se eliminam. Isso que, então, é aquele spot. Fala assim, tá tomando pílula, vou mudar a pílula. Pesquise se a paciente tem uma inflamação. Dispareunias, geralmente aparece, disúria, dores lombares, sintomas gastrointestinais, às vezes sintomas urinários, e aqui, dor no quadrante superior direito, na área do fígado, que piora com a respiração e com movimentos, que é a perihepatite. Lembrei, no início eu disse, o professor Mário disse, fazendo laparoscopia, deixa eu dar uma olhadinha lá em cima, e ele viu toda a cápsula do fígado comprometida. Mulheres jovens, sexualmente ativas, que apresentem essa dor no quadrante superior direito, mesmo sem sintomas pélvicos, devem ser melhor estudadas. Eu falaria do exame físico, que com a troca de computadores acabou ficando sem um slide, mas então eu vou procurar lembrar o que eu tenho de memória, que são assim, nós vamos avaliar o estado geral da paciente, temperatura, pulso, pressão, o estado geral, como a paciente se apresenta, nós vamos fazer o exame do abdômen. O que é importante no exame do abdômen? Verificar se tem dor à palpação superficial, dor à palpação profunda, se a descompressão brusca é positivo, aquele sinal que eu aperto com força até o fundo, uma compressão profunda, e eu solto de repente. Quando o peritônio se encontra comprometido, a paciente refere dor muito forte quando eu retiro a mão. Então, é chamado sinal da descompressão brusca positivo. Um outro sinal é o sinal de Halban, quando eu vou descendo da cicatriz umbilical e palpando em direção à pelvis, com a pelvis inflamada, esse sinal vai aumentando. Então, esse é o exame do abdômen. Depois eu faço o exame ginecológico, pelos genitais externos, eu já posso perceber se há alguma secreção. Depois eu vou fazer o exame especular, importantíssimo, avaliar as condições do conteúdo vaginal e principalmente do colo, se o colo se encontra inflamado, se há saída de conteúdo purulento pelo orifício cervical. Se eu encosto aquele colo com um cotonete e ele sangra, é o colo friável.
E a partir daí, então, eu vou fazer o exame de toque. Primeiro especular, porque se eu fizer toque, eu posso alterar as condições da secreção. Então, um segundo termino, Neide. Então, no exame de toque, o que eu vou fazer? Vou fazer a mobilização do colo lateral e vertical, vou avaliar o útero, em geral doloroso, às vezes um pouquinho aumentado pelo processo inflamatório, e vou avaliar os anexos. Posso perceber dor, processo inflamatório e, eventualmente, a presença de massas e abscessos. Então, daí nós precisamos partir para o diagnóstico, e quem vai nos contar como fazer o diagnóstico é o professor Paulo Giraldo. Muito obrigada pela atenção e peço desculpas pelo pequeno probleminha com o computador. Muito obrigada. Sempre... Estão me ouvindo? Agora Sim. estou. Tá certo. Sempre brilhante nas suas afirmações. Essa é a diferença de um profissional que examina. Hoje a gente tem visto muitos profissionais que só pedem exames de imagem nesses casos e acabam errando, né? São pacientes que muitas vezes chegam sem diagnóstico, chegam no serviço de urgência, pensando até numa colicistite ou de um apendicite, né? Quando a gente examina, faz o exame físico, a gente pode determinar muitos dados, né, para que se perceba que trata-se de uma doença inflamatória pélvica. Nós que trabalhamos em ambulatórios, em consultório, às vezes a gente tem dificuldade de fazer o diagnóstico, então é importante que a gente reúna todos esses dados de exame físico e também dos novos exames. Nós temos, enquanto a professora Yara falava, nós tivemos uma chuva de perguntas de todo o Brasil, né, e que a gente vai tentar responder após a aula do professor Paulo Giraldo. Então, fiquem atentos, eu peço também que as pessoas que ainda não fizeram, façam a sua inscrição pelo YouTube para concorrer ao livro de autoria do professor Paulo Giraldo hoje, e ao final de todos os encontros vai ter o sorteio de um livro do professor Mauro Romero, que é um atlas de DST. Então, agora a gente vai ter a participação do professor Paulo César Giraldo, da Universidade de Campinas, ele que é médico, ginecologista e obstetra, doutor em medicina pela Unicamp, com pós-doutorado na Weill Cornell Medical College, da Cornell University, divisão de imunologia e microbiologia, e atualmente ele é professor colaborador titular de ginecologia do Departamento de Tocoginecologia da Unicamp e assessor ad hoc da FAPESP, FAPESC e FAEPEX. Por favor, professor Paulo, 20 minutos. Eu estava dizendo que eu vou começar pegando a deixa da Yara para dizer para o pessoal, pelo amor de Deus, telemedicina, não. Nós temos que examinar as pacientes. Então, eu abro aí uma discussão para o futuro. Mas, de qualquer forma, gostaria de agradecer muito o convite para estar aqui com vocês, para poder falar sobre doença inflamatória pélvica. É muito bom, muito gostoso estar com a doutora Neide, com a doutora Yara. Tenho certeza que o doutor Mauro, o doutor Newton, muitos outros colegas estão vendo também essa apresentação, o que dá para a gente uma responsabilidade muito maior. Agradecer especialmente a doutora Angélica Miranda por esse convite, porque dá para a gente colocar para toda a população médica e não médica também interessada no tema, um assunto muito importante que diz respeito à reprodução humana, diz respeito à saúde feminina, diz respeito à questão familiar, inclusive, porque doença inflamatória pélvica não tem a relevância, infelizmente, que deveria ter. E por isso mesmo a gente tem sérias complicações, e isso que a gente vai conversar aqui. Eu vou compartilhar minha tela, vamos ver se eu consigo, de uma maneira simples, falar para vocês algumas coisas
Eu tinha certeza que a aula da doutora Yara seria uma aula brilhante, e por isso mesmo me dei o luxo de pegar alguns pontos que eu acho controversos e que podem ajudar todos nós no nosso entendimento, no nosso racional sobre esse problema, que, como eu falei anteriormente, tem sido deixado meio de lado. A primeira coisa que eu chamaria a atenção para vocês é que eu gosto sempre de colocar esse termo aguda no final, porque a gente vai ver que existem diferenças entre dor pélvica aguda, doença inflamatória pélvica aguda, doença inflamatória pélvica crônica e a dor pélvica crônica, que são coisas diferentes. Eu vou tentar esclarecer. Inicialmente, eu diria que hoje, dia 24 de junho de 2020, é um dia muito especial por ser de São João, e não só por ser São João, por ser festa, mas é para mim um dia muito especial porque é o aniversário do meu pai, que infelizmente já faleceu, mas que estaria fazendo 100 anos de vida. Então essa é uma homenagem que eu faço a ele para poder falar para vocês alguns detalhes. Então, o primeiro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, a doutora Yara já pontuou muito bem, que é uma doença do trato genital superior. E o trato genital superior inicia-se a partir do orifício interno do útero, do colo do útero. Então, nós temos o canal cervical, que dá para a gente uma infecção muito importante, que são as endoscervicites, que é uma coisa que eu vejo que ninguém presta atenção. Estou cansado de ver pacientes com corrimento crônico, com muitas infecções, e todo mundo quer tratar uma vulvovaginite, quando, na verdade, o problema é uma endoscervicite. Isso a gente vai discutir um pouquinho melhor e chama atenção para esses casos de endoscervicite em mulheres com ectopia. É uma coisa que, de uma maneira geral, os médicos não dão a importância, falam que isso aqui é alguma coisa fisiológica, de fisiológico isso não tem nada, e aí, com certeza, tem quadros infecciosos, e que podem, como a doutora Yara falou, de 1 até 2, 3 casos de endoscervicite vão virar doença inflamatória pélvica. Por isso a importância de a gente fazer o diagnóstico das endoscervicites, que ainda não é uma doença inflamatória pélvica, mas com certeza pode ter uma grande chance de se tornar. Eu sempre divido em doença inflamatória pélvica aguda, a aguda pode ser tratada e voltar, então vira recorrente. Nós sabemos que uma vez tendo uma infecção, fica muito mais fácil de ter um segundo, terceiro episódio, então ela se torna recorrente, que é totalmente diferente da doença inflamatória pélvica crônica, que é de evolução crônica. Eu estou falando, por exemplo, de tuberculose, eu não estou falando de uma infecção bacteriana de ação aguda. Por que isso é importante? Porque o tratamento é totalmente diferente. Tudo que nós vamos discutir aqui é sobre doença inflamatória pélvica aguda ou recorrente, mas não a crônica. E nós temos que, sim, saber que a doença inflamatória pélvica aguda pode dar sequelas. Dor pélvica crônica, que não é a doença inflamatória pélvica crônica, mas sim a dor crônica, a infertilidade e a gravidez ectópica. Então, a diferença, como eu falei, uma coisa da sequela da fase aguda. Um outro ponto muito importante, por mais que a gente queira considerar tudo que tem nos livros como sendo uma verdade, foi muito bem frisado que isso corresponde a muito pouco do total de infecções que nós temos no nosso dia a dia. Então, esperar que a paciente tenha todos aqueles critérios maiores, menores, nós vamos errar muito. Esse é um trabalho muito interessante que mostra que mulheres que tinham sinais e sintomas, características de doença inflamatória pélvica, foram submetidas à laparoscopia e eles viram que um número muito grande tinham outros diagnósticos. Comparando os sinais e sintomas, por exemplo, dor em região pélvica, aqui tinha 94% das mulheres com DIP tinham realmente essa dor, mas os outros diagnósticos também 94%, mostrando que não há diferença significativa. Isso foi interessante porque serviu para leucorreia, sangramento irregular, sintomas urinários, sintomas gastrointestinais. A única coisa que deu diferente foi a temperatura acima de 38 graus e meio,
mas que pode também se confundir com outras doenças importantes, como, por exemplo, a apendicite. No nosso diagnóstico, sem dúvida nenhuma, além de todo esse exame ginecológico, a queixa do paciente, todos os seus antecedentes, nós precisamos fazer, tendo em consideração os diagnósticos diferenciais, nós podemos usar uma série de exames laboratoriais, ou exames subsidiários, né? Então, por exemplo, o teste de gravidez, para descartar a possibilidade de uma gravidez ectópica, que é um dos diagnósticos diferenciais, uma infecção urinária alta, o exame de urina e urocultura. Uma coisa que eu acho muito importante e que a maioria dos residentes não pede é a velocidade de hemossedimentação ou outras provas como a proteína C reativa, que mostram para a gente a intensidade desse processo inflamatório, mas principalmente para seguir o tratamento e ver se ele foi beneficiando, se o processo está esfriando ou não, através desses marcadores. E, sem dúvida nenhuma, um hemograma para mostrar para a gente é realmente uma causa infecciosa ou não. Pode ser que fosse, por exemplo, uma úlcera gástrica, pode ser um endometrioma, pode ser alguma coisa que não esteja cursando com infecção, então o hemograma vai ajudar bem a gente, né? Muitos, infelizmente, muitos residentes, muitos médicos jovens estão muito ligados à questão da imagem. Então, a ecografia e a tomografia, eles não conseguem dar um espectro típico de doença inflamatória pélvica, principalmente se ela for inicial. Então, eu posso, por exemplo, imaginar um borramento da silhueta uterina, eu posso imaginar que líquido em fundo de saco possa sugerir a doença inflamatória pélvica, mas se eu não tiver um abscesso, dificilmente eu vou fazer esse diagnóstico através de ecografia ou tomografia. Infelizmente, os exames de microbiologia não são feitos, sejam porque os laboratórios não estão à mão, seja porque a forma de colher e enviar para os laboratórios é sempre muito ruim, mas sem dúvida, se eu tivesse a noção se existe bactéria dentro da cavidade pélvica, eu poderia supor que é uma doença inflamatória pélvica ou uma apendicite. E sobra para a gente a laparoscopia. Alguns países que têm maior facilidade fazem esse diagnóstico muito mais rapidamente, através da laparoscopia, através da visualização e coleta de material da cavidade pélvica. Por quê? Porque é muito importante a gente começar um tratamento precoce. Quanto mais precoce, menor é a sequela. Quanto mais tardio, pior vai ser a sequela. Então, eu não estou aqui dizendo para vocês que todos devem começar com uma laparoscopia, mas quando houver dúvida sobre a evolução do diagnóstico, quando houver dúvida sobre se tem massas anexiais, quando houver dúvida de que a antibioterapia vai ser suficiente ou não, então a laparoscopia estaria bem indicada. Veja esse outro trabalho, mostra para a gente que em 814 mulheres foram feitas laparoscopia em países nórdicos e só 65% tinha realmente doença inflamatória pélvica e os outros 35% tinham outras doenças que não eram doença inflamatória pélvica. 23 eram normais e 12, então, outras doenças. Está mostrando para a gente que o quadro clínico deixa muita dúvida para que se faça esse diagnóstico. Para começar a tratar, eu acho sempre muito interessante fazer um estadiamento. A ideia de falar que a doença inflamatória pélvica é leve, moderada ou grave é muito subjetivo. O que é leve, o que é moderado, o que é grave, né? Isso não dá para correlacionar simplesmente com a dor. Nós sabemos que tem pessoas que sentem mais dor do que outras. Então, um jeito interessante é estadiar desta forma aí, onde o estádio 1 seria a presença da salpingite, ou seja, a palpação de uma trompa edemaciada, dolorosa, a mobilização, mas que tem sem peritonismo, ou seja, não tem descompressão brusca dolorosa. Ou então, estadio 2, onde vai ter o peritonismo, 3, quando há formação de abscesso, e 4, quando esse abscesso é rolo. Por que eu acho importante o estadiamento?
Porque nós sabemos que, se não houver peritonite, você pode fazer o tratamento de ambulatorial. A gente vai ver que muda algumas coisas. E a partir do estadio 2, então 2, 3 e 4, obrigatoriamente deveria ser internado, o tratamento deveria ser na forma hospitalar, de preferência na forma endovenosa. Tratamento propriamente dito. Eu nunca gosto de dizer esse é o tratamento ideal, nós temos protocolos na Unicamp, cada um tem o seu, tá? O CDC tem o próprio, mas se você vai ver bem, existem algumas incongruências. Por exemplo, esse tratamento que nós estamos vendo aqui. Se a gente partir da premissa que o estadio 1 seria aquele inicial, em que fatalmente, não obrigatoriamente, mas muito provavelmente o causador for uma clamídia ou uma neisseria, você vê que seria desnecessário entrar com metronidazol de imediato. Isso é uma boa forma da gente poder deixar que a paciente deixe de tomar o remédio. Né? Ela vai sair com uma injeção de ceftriaxone, que não obrigatoriamente tem que ser 500 mg, 250 mg já é mais que suficiente para pegar principalmente a neisseria gonorreia, e a doxiciclina, 100 mg 2 vezes ao dia, que também não precisa ser 14 dias. Então, dependendo da paciente, com 7 a 10 dias estaria bom. A adição do metronidazol nesta fase, teoricamente, é desnecessária. Por quê? Porque nós sabemos que as bactérias anaeróbicas, nesta fase, ainda não estão atuando. E vão começar a atuar muito mais a partir do peritonismo. Então, aí sim, seria a questão hospitalar, onde a gente poderia, por exemplo, usar desnecessariamente o ceftriaxone. Por quê? Porque nesta fase, a neisseria gonorreia talvez já não tenha tanta importância. E sim as bactérias anaeróbicas, as bactérias gram-negativas. Então, a associação, no meu ver, mais interessante seria usar, por exemplo, a gentamicina, que também é uma droga boa para a neisseria gonorreia. Nós sabemos que as cefalosporinas de terceira geração têm pouco espectro para anaeróbios, então eu associaria, por exemplo, a gentamicina e o metronidazol, deixando para um tratamento sequencial, logo depois que melhorasse tudo, então o uso da doxiciclina. Então, são coisas que podem ser sujeitas à discussão. Hoje em dia, existem várias opções de tratamento, infelizmente a gente não tem a doxiciclina de via endovenosa para a gente fazer estas combinações. Chama atenção também quando eventualmente a evolução não está boa, ou seja, depois de 24, 48 horas de drogas endovenosas, a mulher deve melhorar muito, deve diminuir significativamente sua dor, melhorar a febre, o seu hemograma deve melhorar. Quando isso não acontece, a gente precisa imaginar que possa ter uma infecção associada de enterococo. E talvez a ampicilina fosse uma boa alternativa de associar a questão da genta mais o metronidazol, lembrando que o metronidazol é um ótimo anaerobicida. Na prática, isso é o que a gente tem feito na Unicamp, né? Esse primeiro tratamento de penicilina e cloroquina já não tem mais sentido, mas por muitos e muitos anos a gente usou esse tipo de tratamento, e hoje em dia a gente acaba usando a gentamicina ou a amicacina mais o metronidazol, um resultado muito importante, interessante, e depois que a paciente se tratou e ficou praticamente assintomática, então a administração da doxiciclina, que deve ser não só para a paciente, mas também para o parceiro. Aí a azitromicina entra como uma opção interessante. Por quê? Porque não se esqueça que se eu estiver pensando, existe a possibilidade de ter uma neisseria gonorreia, que já foi tratada com gentamicina, ou principalmente uma clamídia, eu teria que usar a doxiciclina na sequência. Então, quanto mais precoce, menor a chance da esterilidade, da gravidez e da dor pélvica crônica. Então, se eu quero fazer alguma coisa, não basta eu ficar esperando que a paciente apresente quadro clínico como esse exuberante. Por quê? Porque a gente viu que mais de 60%, 70% dos casos, elas são assintomáticas. E aí eu tenho que, sim, dar importância
para as endocervicites, das quais a infecção por clamídia é seguramente a mais importante. Vejam que a média de prevalência de infecção por clamídia trachomatis em mulheres sexualmente ativas fica em torno de 10%, eventualmente até 15%. Isso é um dado muito significativo. Ter 10% de prevalência é altíssimo. Né? Nós sabemos que a clamídia trachomatis, apesar de ser uma bactéria, ou seja, ter DNA, RNA, ter parede celular, ser sensível aos antibióticos, ela não produz o seu próprio ETP, e por isso mesmo ela fica dentro de uma célula epitelial, coisa que as outras bactérias, a maioria, não faz, e por ficar dentro de uma célula epitelial, ela passa desapercebida. O processo inflamatório vai acontecendo, mas de uma forma muito menos exuberante, e por isso mesmo não chama atenção. A clamídia trachomatis pode não só causar a endocervicite, com muco purulento, né, opaco, uma cervicite erosiva, sangrante, friável, mas ela pode também dar uretrite, bartolinite, esquinite, pode dar manifestações clínicas mais importantes, como a sinusitis multiscurtis, pode ter um comprometimento muito importante em mulheres, em gestantes, levando à prematuridade, baixo peso, prematura de membranas, e pode ser transmitida via vertical, na transmissão vertical, de 60% a 70%, que é uma taxa extremamente alta, muito mais alta do que, por exemplo, o HIV. E depois o recém-nascido ter conjuntivite, infusão, pneumonia, etc. Tal. Veja aí uma esquinite, é fácil de fazer o diagnóstico, aquelas casos de mulheres com queixas urinárias, cuja urocultura vem negativa, sem dúvida a gente tem que pensar em infecção por família. Uma bartolinite, toda essa área aqui de pus, vocês estão vendo. Essa não é a forma de tratar, mas isso só de fazer o diagnóstico. O que me preocupa é esse tipo de mulher, que tem um colo aparentemente normal, mas que pode ter clamídia. Esse tipo de mulher, habitualmente, não vem com corrimento, não vem com queixas importantes, mas pode ter uma endocervicite e isso se tornar uma doença inflamatória pélvica aguda. Para fazer o diagnóstico da clamídia não é o fim do mundo, né? Nós temos várias formas, seja citologia, culturas, métodos biológicos, e hoje em dia, principalmente, a biologia molecular. Não esquecendo que a citologia, a sua prevalência muito baixa, a sua sensibilidade muito baixa, a cultura, apesar de ter uma especificidade boa, é difícil de ser feita, os testes imunológicos, se não for corretamente colhido, e aí chama atenção que não adianta fazer dosagem de anticorpo, fazer diagnóstico de infecção aguda da clamídia. Né? Sorologia não tem valor nesse aspecto, mas a imunofluorescência direta poderia ter um dado importante, mas se não for bem colhido, vai dar falso negativo. Então, sem dúvida, a biologia molecular, seja através da captura, seja do PCR, seria a mais indicada. Aqui é só uma citologia para vocês verem uma célula epitelial aqui, cujo núcleo está excêntrico, né? Porque tem um corpúsculo de inclusão muito claro. Aqui nessa outra tem 3 corpúsculos de inclusão e assim por diante. Quando você vê isso, é fácil de falar que é clamídia, mas a maior parte das vezes você não consegue ver, né? Aqui uma imunofluorescência direta, que eu falei, não pode ter sangramento, senão você vai ter falso negativo. Por isso, a ideia de fazer o PCR ou o teste de biologia molecular como um todo seria ideal. Então, a gente chega à conclusão que clamídia trachomatis tem uma prevalência altíssima, 10%, 15%, é muita coisa. Tem um comprometimento muito grave, pode levar à esterilidade, dor pélvica crônica, infertilidade, gravidez ectópica. Tem uma detecção que não é difícil, a gente tem métodos para fazer detecção, e o tratamento é factível. A azitromicina, são vários antibióticos que têm uma ação interessante com a clamídia trachomatis. Então, por que será que nós temos tantas mulheres com infecção, com endocervicite por clamídia? Por que será que nós temos tanta doença inflamatória pélvica? Mas não são aquelas
que vão para o hospital. Quando ela vai para o hospital, geralmente ela vai porque está com uma gravidez ectópica. E se você vai perguntar a ela, ela vai falar que nunca teve infecção prévia. Então, na verdade, ela teve porque cerca de 70% delas são assintomáticas. Esse trabalho é um trabalho interessante para provar isso que eu estou mostrando para vocês, onde foram investigadas 2.203 universitárias, né? Foi feito um screening para Chlamydia trachomatis, e esse screening deu uma positividade de 6%. Essas 140 positivas foram pareadas com 140 negativas, e viram que não tinha um fator de risco preditivo, ou seja, não dá para dizer quem vai ser positivo e quem não vai ser positivo. Mas o mais importante desse trabalho é que desses 140 casos positivos, 79 eram assintomáticos e 58 delas não tinha nenhum sinal clínico, ou seja, não tinha corrimento, não tinha cervicite erosiva, não tinha sangramento, não tinha esporte, nada disso. Para concluir, eu diria o seguinte: nós precisamos agora sair do dia a dia, das coisas comuns. Não adianta a gente só falar, não estou falando que não é importante, mas só falar para usar camisinha, realmente nós não vamos pegar essas mulheres. Todas as mulheres, ou a maioria das mulheres, sabem da importância de usar camisinha, a maioria tem a camisinha, mas infelizmente elas usam essa camisinha durante o primeiro, segundo, terceiro encontro, depois deixam de usar, e essa proteção, que é muito boa, deixa de existir. Então, é importante, sem dúvida nenhuma, em tempos agora de Covid, que está todo mundo sendo testado, etc., tal, que a gente teste para clamídia. Infelizmente, a gente não vê ninguém reclamando disso, a gente não vê ninguém falando, precisa fazer teste, precisa comprar teste, precisamos pegar as gestantes e testá-las todas elas, precisamos fazer isso para as adolescentes. Isso é fundamental, isso é muito mais importante, por exemplo, do que testar para HPV, né? E testar uma série de outras doenças aí que tem muito menos prevalência, muito menos abrangência e comprometimento. Eu encerro aqui, vou deixar para as perguntas, para a gente abrir algum debate, e chamo a atenção que, infelizmente, além da camisinha, nós temos muito pouca coisa sendo discutida em termos de prevenção. Então, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis são algumas coisas interessantes, não dá para a gente escolher parceiro. Usar camisinha é importante, né? Mas a maioria acaba não usando. E eu insisto da importância da higiene genital. Com higiene genital você evita câncer de pênis, com higiene genital você tira as fissuras que podem ocorrer na área genital feminina, uma série de coisas que poderiam ajudar a gente a evitar as infecções. E uma outra forma que seria acabar com o risco biológico. Então, as infecções subclínicas, por exemplo, de vaginose bacteriana, os ectrópios, tudo isso pode, sem dúvida nenhuma, trazer alguma vantagem para a gente. Então, agradeço mais uma vez a todos vocês e fico à disposição para as perguntas. Obrigado. Obrigado, professor Paulo Giraldo. É sempre ótimo estar com você também e poder ouvir as suas sempre brilhantes apresentações. É importante no que você falou sobre a possibilidade da gente estar fazendo o diagnóstico. A gente sabe que é difícil, né? A gente não tem dados muito do Brasil a respeito das doenças inflamatórias pélvicas, como a professora Yara falou. Mas se a gente fizesse o screening, ou pelo menos quando a gente observasse que a paciente tem algo sugestivo de uma doença sexualmente transmissível, de uma clamídia, a gente deveria, sim, estar fazendo diagnóstico e tratando para evitar essas complicações, como a infertilidade, que a professora Yara falou, que quando você tem uma recidiva dessas infecções, você pode ter 50% após 3 episódios, né? E isso aumentaria bastante o custo humano e também o custo de uma fertilização in vitro. Então, nós temos aqui várias perguntas, a gente não vai poder responder todas elas, mas
Depois a gente vai tentar, sim, estar respondendo através do e-mail, né? E é importante, mais uma vez, eu vou dizer para que vocês se inscrevam, né, na Sociedade Brasileira de DST, no YouTube também, para estar assistindo aos nossos vídeos desse webinar. Uma coisa que a gente não falou aqui ainda, que hoje a gente vai sortear o livro do professor Paulo Giraldo sobre higiene íntima, e ao final de todos os encontros, a gente vai ter o sorteio também do álbum do professor Mauro Romero e também de 2 inscrições para o próximo congresso da Sociedade Brasileira de DST, que será, sabe onde? Sabe onde, Angélica? Em Vitória, no Espírito Santo. Olha a oportunidade da gente conhecer Vitória, não é mesmo? Então, vamos começar pela primeira pergunta, que vem da Jussara Oliveira, de Goiás. Ela faz a seguinte pergunta: tive uma doença inflamatória pélvica há 2 anos, com uma recorrência 1 ano após. No entanto, não cessaram os sintomas e percebo que vai surgindo outros. Sinto dores em baixo ventre, mais à direita, queimação em baixo ventre e na vagina, ressecamento vaginal extremo e dor em queimação e prurido na vulva. Será uma DIP crônica? E como tratar para curar? Sempre procuro especialistas, passam antibióticos, após a medicação os sintomas voltam. Se puder me orientar, fico muito grata. Essa pergunta vai para o professor Paulo Giraldo. Muito bom. Então, teve 2 episódios de doença inflamatória pélvica. A primeira dúvida é saber se foi adequadamente tratado ou não, né? Por quê? Porque, eventualmente, o parceiro pode não ter sido tratado, né? A outra possibilidade é, por ter tido 1 ou 2 doenças inflamatórias pélvicas, ter uma nova infecção. Isso é muito grave e acaba tendo sequela. Então, uma das sequelas muito importantes é a dor pélvica crônica, diferente de ter uma doença inflamatória pélvica crônica. Então, seria a tuberculose, né? Xistossomose, mas não ela estaria partindo do pressuposto que tem uma dor pélvica crônica. E aí existe a formação de novos vasos e novos nervos. Esses nervos, que a gente chama de neoinervação, estão desmielinizados e fica uma dor constante. Isso passa um período muito grande para ele diminuir um pouquinho a dor, mas sempre vai ter alguma coisa assim. Então, nesses casos, sim, seria talvez interessante fazer uma laparoscopia para ver se tem um comprometimento, se tem essa neoinervação, que fatalmente vai ter, desfazer algumas aderências, é uma coisa discutível, né? O uso de vitamina B poderia ajudar, por exemplo, mas seria o tratamento de dor pélvica crônica. Não acredito que coceira possa ser relacionado a isso. Só se a gente imaginasse que ela teve um comprometimento tão grande da parte neurológica, e a gente sabe que toda essa região é um plexo nervoso, não é um nervo só, e tivesse dando sensações diferentes por comprometimento desse plexo. Mas eu acho que sim, precisa de uma investigação mais aprofundada, com ressonância e provavelmente uma laparoscopia. Professor Paulo, estão perguntando aqui várias pessoas qual o tempo de tratamento preconizado. Para doença inflamatória pélvica, geralmente a gente deixa com tratamento endovenoso até 48 horas após o último pico febril ou a melhora clínica evidente, e aí completaria isso aí até 10 dias. Para algumas mulheres, a gente estica até 14 dias. Então, vai depender muito do estadiamento, se tinha abscesso, se não tinha abscesso, como foi a resposta, se foi imediata ou não. Muitas mulheres não respondem imediatamente à antibioterapia, ou porque não está sendo coberta todas as bactérias envolvidas, como eu falei, os enterococos, ou, eventualmente, porque tem microabscesso ou microtrombos sépticos.
são coisas a serem consideradas, mas, de uma maneira geral, em torno de 10 dias de tratamento. Ok, muito obrigada. Uma pergunta da Ana Paula Lemos da Rosa, do Rio Grande do Sul, vai para a professora Yara, se ela considera que a alimentação interfere no microbioma vaginal a ponto de propiciar uma doença inflamatória pélvica. Eu não conheço estudos que a alimentação interfira, inclusive com a flora vaginal. Agora, a questão dos probióticos é uma coisa muito ampla que a gente não teria tempo de estar discutindo, porém, para algumas afecções, parece que a flora intestinal, de alguma maneira, ela acaba interferindo na flora vaginal. Mas eu não conheço estudos científicos que te deem uma resposta absoluta. O que eu lembro assim, de anedota, de vida prática, é de dar aulas no Nordeste, por exemplo, e aumento na incidência de candidíase, as pessoas do local relatam, quando a época de frutas muito azedas, como abacaxi. Isso é um folclore, mas eu não conheço estudos científicos sérios. Não sei se o Paulo pode acrescentar alguma coisa, mas eu não conheço. Eu realmente, cientificamente falando, não. Então, talvez você possa interferir alguma coisa pelos prebióticos, né, da alimentação, favorecer colonizações. Mas, no meu entendimento, as bactérias que já vivem no intestino ou vivem na vagina, elas não são agressivas a ponto de darem infecções. Só vão acontecer quando a resposta imune do indivíduo propiciar. Então, você tem, por exemplo, uma infecção urinária por E. coli, a E. coli já está ali. Se ela teve um trauma da relação sexual, ou se está com hipoestrogenismo, então tem um outro fator desencadeante que não é só a E. coli. Então, por isso que eu acho que o microbioma, de uma maneira geral, a flora residente, por si só, não seria causa de infecções, mas sim contaminantes de algum processo estabelecido ou por trauma ou por inflamação advinda de doença própria do indivíduo. Uma pergunta que vem de Jeana de Souza Fernandes, do Acre, pergunta se usar sabonete líquido íntimo altera o pH vaginal? Vou pedir para o Paulo responder, porque ele adora esse assunto. Sim. Eu tenho pesquisado bastante, visto muita coisa, porque eu acho que é uma das poucas formas interessantes de fazer prevenção. E como a gente fala de prevenção para AIDS, prevenção para hepatite, prevenção para tudo, prevenção para doenças genitais inferiores, uma das coisas interessantes é a higiene. Então, quando você faz higiene genital, você não coloca nada dentro da vagina. Você lava a área externa e o introito vaginal, que seria a semimucosa. Então, fazendo essa asepsia, ou fazendo essa limpeza, não vai mudar o pH vaginal. Não tem como. Só teria como mudar o pH vaginal se fizesse duchas, jogasse substâncias dentro da vagina. Isso, a princípio, não é recomendável. Então, toda mulher deve fazer higiene genital, de preferência pelo menos de 2, 3 vezes por dia, para evitar, para tirar os excessos, e pode usar, sim, os produtos de higiene íntima, porque quando eu falo íntima, não é interna, e os produtos de higiene íntima são mais adequados, ou seja, tem baixa detergência, tem pH semelhante ao pH da vulva e não da vagina, e tem baixos produtos alergênicos. Neide, posso dar uma palavrinha? Sim. Falando, nós somos uma família grande das DSTs, o Paulo é meu irmão, infelizmente mais novo, né, Paulo? A gente já conversou sobre isso. Não parece, e a gente tem... e nós temos nossas opiniões, algumas vezes semelhantes, algumas vezes divergem um pouco. Mas eu recebi um zap aqui do Maurinho, que lembrou uma coisa importante que nós esquecemos, que é a oportunidade que a gente tem, atendendo a paciente com dor pélvica, de fazer a prevenção, o rastreamento e a prevenção das outras DSTs. Sorologia para sífilis, sorologia para o HIV, hepatite B e C,
E também orientar para a vacina do HPV, que é uma coisa, a DIP acomete muitas mulheres jovens, a gente não pode esquecer disso. E também ter abertura de coração e de mente para estar recebendo as parcerias sexuais, sejam do mesmo sexo, sejam mais um de sexo diferente, mas a gente aproveitar todo e qualquer momento, é um momento de rastreamento e prevenção das ISTs. Então, obrigada, Mauro, por ter mandado o recado e nos lembrado desse ponto que a gente acabou não mencionando. Obrigada, Yara. Eu ia realmente fazer esse comentário porque mandaram para mim também, que o doutor Mauro não ia deixar passar isso. É super importante a gente falar, porque não é só fazer o screening, é fazer o screening corretamente. Uma coisa que a gente vê com muita frequência também são os infertileutas pedindo o rastreio de clamídia através de sorologias, né? E depois manda para a gente, né? A gente fala assim, olha, na realidade não deveria ser assim. Então, é importante pedir exames, mas saber também que exame nós estamos pedindo, não é? Temos mais um tempinho, e tem uma outra pergunta aqui, da Nádia Machado, do Distrito Federal, se a cândida e vaginose recorrente pode ser de doença inflamatória pélvica não diagnosticada. Você poderia responder, Yara? Olha, difícil, doença inflamatória é ao contrário, né? A cândida e a vaginose recorrente que sobem e não a doença inflamatória pélvica que desce. É claro que uma vaginose recorrente, você tem uma disbiose recorrente, e isso pode facilitar a DIP. Candidíase e DIP, olha que a gente gosta do assunto candidíase, nós temos procurado ali bastante, eu não tenho visto correlação. É claro que uma vagina alterada, com fissuras, com processo inflamatório, pode facilitar o aparecimento, o desenvolvimento de outros agentes, principalmente os de contato sexual. Mas eu não vejo uma relação direta. Mas, claro, muita atenção para a vaginose recorrente, para a cândida recorrente, diagnóstico e tratamento correto. Não é o tema, né? Mas lembrar, e o Paulo gosta disso também, quantas candidíases recorrentes, entre aspas, que não são candidíase, são vaginose citolítica, são processos alérgicos, quer dizer, aí é um outro capítulo, se tivéssemos tempo, seria ótimo estar discutindo. Uma outra pergunta que eu acho bastante relevante na sua opinião, portadora de DIU após tratamento de DIPA deveria ser aconselhada a trocar o anticontraceptivo, considerando que cada episódio de DIPA dificulta a fertilidade? Essa pergunta é de Terezinha Tenório, de Pernambuco. Vai para a professora Yara também. Tinha que ser minha querida amiga Terezinha, saudades, Terezinha. Sempre perguntas difíceis e desafiadoras, né? Aqui também, você sabe a literatura, né, Terezinha, que não há correlação a princípio da inserção do DIU com doença inflamatória pélvica, desde que seja um colo saudável, os primeiros 20 dias são os dias de maior observação. Agora, aqui é a opinião minha da Yara, vocês me corrijam. Nos episódios recorrentes de doença inflamatória pélvica, que foram bem diagnosticados e bem tratados, a minha conduta pessoal seria a remoção do DIU. Por quê? Por causa dos biofilmes que, eventualmente, podem estar dificultando o tratamento. Essa é a minha opinião pessoal. Nas candidíases muito recorrentes que eu tenho aqui no consultório, pacientes têm sido tratadas até por outros colegas por anos, por candidíase recorrente, eu costumo retirar o DIU, pelo menos até que a paciente se equilibre bem. Houve um estudo feito no Hospital das Clínicas, pelo meu queridíssimo amigo Maurício Abrão, e o Marcos Euler, da USP também, e eles retiraram, os DIUs que eram retirados, eles analisaram, e a população de fungos que persistiam no DIU, mesmo após o tratamento prolongado, era uma coisa que chamava a atenção. Então, essa é uma opinião pessoal e não há uma recomendação específica da literatura. Terezinha, um beijo, um abraço imensos para você. Muita saudade. Muitas perguntas muito parecidas, né? A gente fica tentando
fazer alguma que não tenha sido feita ainda. Uma pergunta também que eu acho importante esclarecer vem de Simone Paz, do Ceará. Qual seria o melhor método, forma de diagnóstico na atenção primária, onde você não tem um recurso de laboratório molecular? Doutor Paulo? Para mim, É difícil, é para ele, claro. Você sabe por quê? Porque eu acho que é de propósito, que elas falam assim, não adianta a gente falar assim, como que eu vou fazer para comprar uma Mercedes nova se eu não tenho dinheiro? Não tem solução, entendeu? Não dá para, na prática de laboratório, falar que vai fazer um diagnóstico bem feito se você não tem como fazer o teste. Não adianta, já está mais do que mostrado. Se você tem clínica, por exemplo, uma cervicite erosiva mucopurulenta, você pode tratar. Você já tem evidências clínicas. Então, trata porque a chance de você estar acertando é muito grande, é mais de 10% de prevalência. Então, ainda mais tendo uma cervicite assim, exuberante. O problema é naqueles casos que você tem uma dor pélvica crônica, o colo está normal, a mobilização é meio duvidosa. Você vai perguntar ao paciente, tem vários parceiros? Tem 2 parceiros na vida, 3, 4, sei lá o quê. Usa camisinha de vez sim, de vez em quando não. E você fala, eu não sei se ela tem infecção ou não, eu preciso de um exame confiável. Quais são os exames confiáveis? Infelizmente, é o PCR. Se você não tem como pedir, não dá para inventar, não é? Não dá para falar, eu vou colher, por exemplo, às vezes eu faço isso indireto, mas também é uma falta de condição. É pegar material da endocervice e pegar a vaginal, pôr numa lâmina de microscópio para contar leucócitos. Ou seja, ela pode ter uma suspeita de endocervicite se o número estiver muito grande. Então, se tiver o pico do grande aumento, se tiver mais que 10 leucócitos por campo, provavelmente ela deve ter uma endocervicite, eventualmente uma endometrite. Mas, senão, não dá para fazer milagre, não. Gente, são várias perguntas, né, de todo o país e de fora do país. Foram 296 perguntas, fora as pessoas que não perguntaram nada. Então, a gente vai agora pedir para o doutor Paulo para falar um número que vem à sua cabeça. 42. E aí, Angélica, quem ganhou esse livro? Angélica? Estamos sem seu áudio, doutora Angélica. Estamos sem seu áudio. Agora está ouvindo? Agora vocês estão Sim. ouvindo? Eu estava sofrendo aqui de ligar e desligar os botões também. Quem levou o livro foi a Rita de Cássia, da Bahia. Nós vamos ter que ver o e-mail da Rita de Cássia, porque a gente vai ter o e-mail e entrar em contato com ela, Paulo, para a gente ver como que a gente encaminha o livro para ela. Perfeito. Mas, Neide, foram 296 pessoas que se inscreveram para ganhar o livro. Porque tem muito entendi. mais que isso que assistiu, mas 296 se inscreveram especificamente para ganhar o livro. Só que, na verdade, eram muito mais, mas várias pessoas, Paulo, se inscreveram 5, 6 vezes. Nós retiramos a duplicidade para ficar, aí no final a conta de individual ficou 296. Então, a Rita de Cássia, da Bahia, ganhou o seu livro, Paulo Giraldo. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Parabéns, Rita, e eu queria pedir aos professores que fizessem as suas considerações, começando pela professora Yara. Bom, eu sempre gosto de lembrar o iceberg das ISPs, que a parte visível de um iceberg é muito menor do que a parte invisível. E, infelizmente, a doença inflamatória pélvica também se coloca como um iceberg. Aqueles casos evidentes, com clínica evidente, são em número muito menor do que os casos que realmente acontecem. Muita atenção na história da sua paciente, muita atenção no exame físico, coloque a mão na paciente e use o que você tiver.
Lembrar que é uma doença que ela é negligenciada e deixa sequelas muito importantes para as mulheres, além do prejuízo físico, o prejuízo econômico e a dificuldade que a mulher tem depois para o tratamento das sequelas. Então, eu agradeço muito a atenção de todos, Angélica, Neide, o Paulo, meu companheiro aí de luta contra as DSTs, Maurinho e todos, e vamos em frente nessa luta. Muito obrigada. Professor Paulo? Eu vou encerrar fazendo um pedido. O pedido é o seguinte: ao pessoal gestor de saúde, pelo amor de Deus, coloquem testes e pesquisa de clamídia na rede. Eu não aguento mais falar da importância da clamídia para a mulher brasileira. Eu vejo que muitos dos profissionais têm interesse de fazer e não têm como fazer. Eles não têm microscopia, não têm teste de biologia molecular para clamídia. Mas se eles quiserem uma ressonância magnética para entorse de joelho, eles vão ter. Eles vão ter um monte de outros exames que não tem. Isso não é, desculpa, não é a Angélica, não, é o sistema como um todo. No estado de São Paulo, nos outros estados, na cidade de Campinas, os gestores teriam que se sensibilizar para colocar esses testes de uma forma mais evidente. Eu fiz uma campanha tremenda junto à Unimed aqui de Campinas para ver se eles liberavam isso, e no fim começaram a falar que eu tinha alguma coisa a ver com o laboratório. Eu não tenho nada a ver com laboratório nenhum, mas a mulher brasileira precisa ter essa arma à sua disposição. Obrigado a todos, foi um prazer. Inclusive, um minutinho, posso? É mais barato o teste do que o tratamento. Isso os gestores precisam ter em mente também. O custo de testes é menor do que hospitalização, complicações e tratamento de sequelas. Eu também quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui convivendo com pessoas do maior gabarito em DST e que a gente possa discutir muitas vezes juntos ainda. Agradeço muito a Angélica, né, essa oportunidade de estar convivendo com vocês, e deixo a bola aí para a Angélica, se ela quer fazer mais alguma consideração. Muito obrigada. Muito obrigado, Neide, Yara, Paulo, foi excelente a discussão. E aí, Paulo, não poderia terminar de forma melhor do que a gente fazer de novo essa sensibilização para que o teste de clamídia seja colocado na rede. Porque ele já está incluído como exame de complexidade no SUS. Então, assim, já tem a forma legal que dá respaldo ao gestor para que ele possa comprar esses testes. Então, seria agora, eu não sei se essa pressão dos profissionais de saúde de exigir que a gente tenha o exame diagnóstico em biologia molecular para clamídia e gono, porque esses testes já foram muito caros, mas agora eles têm caído muito o preço. Então, eles são acessíveis e, assim, só da possibilidade de evitar a mulher ter uma doença inflamatória pélvica, ele já fez o trabalho dele. Então, assim, eu endosso também esse pedido de vocês, porque realmente é algo que a gente precisa. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês e aí convido a todos para que semana que vem a gente vai ter a discussão de infecção pelo HPV. E nós vamos ter os nossos seminários toda semana até o mês de agosto, se Deus quiser. Tá, gente?